da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na Rua João Tobias, 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você compra livros, revistas, bíblias e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, tem a livraria da associação. Também você compra livros, revistas e material evangélico. E a Provix, que é a livraria online, você compra num clique do seu dedo, no seu notebook, smartphone, tá? E você recebe no aconchego da sua casa. Portanto, é muito importante você adquirir materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual, né? Lembrando que quando você compra na Provix, você ajuda diretamente esse canal. Nós temos alguns cooperadores conosco, né? Deus abençoe o membro do nosso canal, Jefferson Queiroz, toda a sua família. Deus abençoe nosso irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Francileite, sua filhinha Estherzinha. Ele é um membro aqui do nosso canal. A cooperação dele é nos ceder esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o membro também do nosso canal, irmão Josué, marido da Marilena, que tem nos ajudado com a montagem do cenário. Deus abençoe outro membro do canal, irmão Vinícius, que tem dado dicas preciosas da iluminação. E Deus abençoe todos que estão orando, jejuando por nós, e aqueles que puderem e quiserem. Deus abençoe também minha família, irmã Raquel, minha esposa, meus filhos Bianca e Gabriel, e aquelas pessoas que quiserem também ser membro aqui do canal, cooperar conosco mensalmente nos custos que nós temos para manter esse canal no ar. Então, aqui embaixo tem um número de celular, o DDD é 11 98915 6905, e você pode nos ajudar com a sua oferta. Faça um voto a Deus, né? Entregue uma oferta especial a Deus. Fala: Senhor, eu estou investindo nesse canal. De repente você está precisando que portas se abram, você está precisando que Deus faça algo tremendo na sua vida, e você precisa provocar o coração de Deus. E nada provoca mais o coração de Deus, obviamente, do que a obediência, tá? Mas também você financiar a obra de Deus. Faça isso e depois você me conta o seu testemunho. Também, se você é um empresário, se você é uma empresária, tem produtos e quer anunciar aqui no nosso canal, entra lá. Para você ser um patrocinador do nosso canal, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br, e venha ser nosso patrocinador. Essa obra de Deus, ela não pode parar, e ela depende dos investimentos de todos nós, os meus, os membros e todas as pessoas, tá bom? Não esqueça também de deixar aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, incentive outras pessoas, todos os seus contatos e amigos a se inscreverem no canal, compartilhe essa videoaula com seus contatos, seus grupos de transmissões. Vamos formar uma grande família trabalhando em prol do reino de Deus. O seu galardão com certeza estará garantido. Vamos lá, lição 9, do dia 1º de junho de 2025, Davi forjado pelo tempo. Texto principal: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Resumo da lição: entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. Então,
entre a chamada e a unção, até ele reinar, houve um tempo, esse tempo era para a sua preparação. Os objetivos desta lição são os seguintes: primeiro, saber que Davi teve que enfrentar longos anos de espera e de preparo para receber as promessas de Deus. Segundo objetivo, ressaltar o tempo de Deus em nossas vidas. E terceiro objetivo, compreender que a nossa caminhada é também um tempo de aprendizado. Vejamos o texto bíblico, 1 Samuel 24, do versículo 4 ao 8. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e, mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então aqui nós vemos na introdução, estamos diante de um fator importante para que tudo aconteça da melhor forma possível, que é o tempo. O tempo é um dos melhores professores, porém, precisamos entender as palavras por ele escolhidas para nos ensinar. O tempo nos ensina preciosas lições. O Senhor escolheu e ungiu Davi para uma grande missão. Para tal, era necessário muito aprendizado nas mais diversas áreas da vida. Então, Davi precisava ser preparado e Deus usou o tempo. Não foram momentos fáceis, mas o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, soube esperar e soube se deixar ser moldado para cumprir os propósitos divinos. Que coisa maravilhosa, né? Que lição Davi nos dá. Primeiro, longos anos de espera e de preparo. Na espera, aprendizado. Davi foi ungido, nós sabemos, pelo profeta Samuel, ainda lá na adolescência, segundo estudiosos, entre 16 e 18 anos, e era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido. Davi precisava aprender muita coisa e precisava também amadurecer. As tarefas por ele desempenhadas no campo, ele cuidava das ovelhas do seu pai, eram em complexidade muito distantes das que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. Então, ele era cuidador de ovelhas e, como rei, ele teria que cuidar de situações complexas. No entanto, ali no campo, com as ovelhas, ele já era aquele que é mencionado como o homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Deus já tinha descoberto aquele que era segundo o seu coração. Então, não basta a promessa,
Não basta o sonho, não basta o chamado. É isso que ele cita aí as referências. É preciso que posturas, né, após as promessas, sonhos e chamadas, sejam colocados sob nossas perspectivas. Nós temos que fazer um autoexame. Imagina você foi chamado para ser um presidente da República do Brasil. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que olhar para você. Eu estou preparado, eu tenho capacidade, eu preciso me preparar. Você não vai chegar a ser presidente da República do jeito que você é hoje. Você precisa se preparar. Então, tudo isso precisa ser colocado nas nossas perspectivas. Faz-se necessário nos permitirmos sermos trabalhados pelo Senhor. Eu e você precisamos que Deus trabalhe na nossa vida, nos preparando para a missão que Ele tem para nós. Ao olharmos a história de Josué, a história de José e a história de Davi, podemos perceber o quanto precisava ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum deles, nem Davi, nem José e nem Josué, nenhum deles lançou-se em sua missão sem primeiro atentamente compreender quais seriam as suas ações no processo. Ou seja, eles buscaram em Deus preparação. Eles foram se preparar e esperar o momento certo que Deus teria para eles começarem. Então ele traz uma lição aqui. O Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, nos convoca ao amadurecimento. Eu e você, nós precisamos amadurecer. E ele nos convoca, né, ao tempo determinado, tá, com o divino, com Deus, em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Então nós somos convocados por Deus a nos preparar, somos convocados por Deus a nos preparar e somos convocados por Deus a ter tempo de relacionamento com Deus para a missão que Ele tem para cada um de nós. Tá? Então, durante a espera, nós praticamos a aprendizagem. Número 2, quando a vitória não vem do Senhor. Então ele coloca aí vitória entre aspas, então não é nem vitória, entenda outra coisa, tá? Como são grandes as nossas lutas, não é mesmo? Isso é uma pergunta retórica. Há momentos em que nós, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes. Imagine você num deserto e de repente você vê um oásis, né? Nos deparamos com imagens revigorantes e oportunidades imperdíveis que parecem ser a resposta de nossas orações. Então a palavra aqui é parecem ser. Cuidado com essa palavrinha, parece ser. Porém, ele diz, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, nem bênçãos do Senhor com armadilhas do inimigo. Para tanto, precisamos estar sempre focados na direção divina. Temos que estar focados no caminho que Deus nos mandou, que Ele está nos dirigindo. Tem coisas que vão aparecer, a gente vai pensar que é bênção, mas não é. É o inimigo tentando nos separar, nos fazer mudar de rota. Davi passou exatamente por essa situação, porém o seu coração pertencia a Deus e não se deixou levar pelas aparências. Ele parecia que estava com a vitória na mão, era só acabar com a vida de Saul, mas não era isso não. Saul, em sua caçada a Davi,
é o texto bíblico que nós lemos, entrou em uma caverna. Lá achou que estava em segurança e reservado dos olhares alheios. Ninguém estava vendo. Porém, Davi também estava lá com os seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras. Davi foi tentado pelas palavras dos seus soldados. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Olha só que sugestão, né? Palavras aparentemente boas, de incentivo, mas mascaravam uma grande armadilha. Aquelas palavras ali não vinham da parte de Deus. Após cortar um pedaço das vestes de Saul, do manto, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei. Ele reafirmou sua lealdade e prometeu bondade para com a casa do velho monarca de Saul. Como é fácil achar que diante de oportunidades imperdíveis, estamos presenciando, entre aspas, uma vitória enviada por Deus. Como é fácil a gente confundir, né? Mas assim como foi com Davi, precisamos estar sensíveis à vontade do Senhor. Em nenhum momento Deus mandou Davi matar Saul. Por que ele iria fazer? Porque os seus soldados falaram isso nos seus ouvidos. Não. Ele está ali para ouvir a voz de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essas oportunidades que parecem bênçãos, porque depois você vai descobrir que elas são maldições. 2 mortes, 2 prantos. Vejamos. O Monte Gilboa foi o palco de muito sangue derramado. No mesmo dia, lá tombaram o rei Saul, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, os 3 filhos, seu escudeiro e suas tropas. Então, eles morreram lá na batalha, lá no Monte Gilboa. Diante desse fim trágico, a morte do rei Saul e seus 3 filhos e o grupo de soldados que estavam com eles, a postura de Davi foi mais uma demonstração de sua integridade e distinção. Davi mostrou aqui mais uma vez que ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. O senso comum levaria muitos, a maioria, a celebrar a morte do perseguidor de Saul e a possibilidade de alcançar o tão almejado trono para o qual ele foi ungido. Mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. Davi não agiu como a maioria iria agir. O lamento de Davi pelas mortes de Saul e Jonatas é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância da honra. A gente saber honrar quem é digno de honra. Jonatas era seu amigo e o pranto foi genuíno. Ele chorou a morte do seu amigo Jonatas, o filho de Saul. Saul era o seu rei e o ungido do Senhor. Então ele chorou a morte de Saul por ele ser o rei e por ele ter sido ungido por Deus. Davi não dançou, Davi não sorriu, Davi não serviu um banquete, pelo contrário, Davi chorou muito, compôs um cântico de honra em homenagem, segundo Samuel 1, 17 e 27, e não permitiu que faltassem com respeito devido ao monarca morto, ao rei Saul. Então veja a atitude nobre de Davi, mesmo sendo perseguido por esse rei Saul, ele chorou a morte do rei porque entendia que ele era um ungido
de Deus. Então Davi, ele foi extremamente sábio e agiu conforme o coração de Deus. Número 2, o tempo de Deus. Uma trajetória admirável. Davi soube esperar o tempo de Deus. E ele foi o protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora. Davi não atropelou o tempo, ele esperou o tempo de Deus. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel, lá em 1 Samuel 16, até o dia em que começou o seu reinado, viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Você quer chegar onde Deus falou que você vai chegar? Primeira coisa, exercite a paciência. Segundo, exercite a aprendizagem. Vá estudar, vá aprender tudo que você puder e pratique o serviço. Não fique parado, trabalhe. O tempo de espera não é para ficar parado, é para trabalhar. Tá? Esses 3 fatores foram essenciais e caso não se fizessem presentes, com certeza não teríamos o mesmo resultado. Por quê? Porque a paciência o fez se desenvolver no tempo certo. Ele foi, no tempo certo, ele foi amadurecendo. O aprendizado lhe permitiu adquirir habilidades necessárias à missão que assumiria. Ele aprendeu, ele recebeu habilidades para lidar com pessoas, com administração, com situações. Essa missão era tremenda. E o serviço lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência. Então, ele trabalhando, ele praticando, ele se tornou realmente alguém excelente. Eu e você não podemos aceitar a mediocridade. Nós precisamos ganhar e adquirir a excelência. E isso só vem com a prática. Diante, então, da fidelidade ao Senhor, Davi foi fiel a Deus, Davi foi abençoado e teve uma trajetória belíssima. Ele era um filho dedicado e um servo fiel, pastor de ovelhas zeloso, corajoso ao defender o seu rebanho, matador de gigante, músico virtuoso e cheio do Espírito Santo. Veja como eu e você, jovem, precisamos ser. Embora fugitivo em terra estranha, foi fiel ao seu rei e ao seu povo. Davi nunca traiu Israel, Davi nunca traiu Saul, o seu rei. Zeloso pelo ungido do Senhor, ele zelava pela vida do rei. Bondoso com as casas de Saul e Jonatas. Lembra lá de Mefibosete, né? Quando Davi mandou trazer o menino, o rapaz. Restaurador de leis transgredidas, iniciando um tempo maior de devoção. Então, tudo aquilo que estava errado, com a ajuda do Espírito Santo, Davi consertou. Rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel. Então, ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel. Conquistador de 7 nações inimigas. Traz com muito zelo a arca para Jerusalém, para poder ficar mais perto, a presença de Deus em Jerusalém. Fortalece e expande o exército de Israel. Então ele aumenta o exército, ele investe no exército, ele viabiliza a prosperidade no reino. Todos ali no reino de Davi, durante seus 40 anos, eles prosperavam nos seus negócios e prepara o caminho para o seu filho Salomão, para a sua sucessão. Então veja que Davi, ele foi excelente
como servo, como filho, como rei. Ele não foi um rei medíocre, tá? Ele não foi alguém, não, ele fez tudo de acordo com a orientação de Deus, tá? Tudo na direção do Espírito Santo de Deus. O reino que não terá fim. Ungido pelo Senhor, Davi foi um rei que se destacou na história de Israel por sua integridade. Ele era um homem íntegro, por praticar uma gestão assertiva. Ele sabia o que estava fazendo. Pela dependência divina, dependia de Deus, e viabilizaram a relevância de Israel sobre os demais reinos da época. Então ele levou o reino de Israel a se destacar em meio a todos os demais reinos da época. Além disso, ele confiou na promessa de Deus de um reino que não teria fim. Lucas 1, 32, 33, que era o reino de Deus. Ou seja, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, viria da linhagem de Davi. Olha que honra maravilhosa. Deus estabeleceu então uma aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7,16, onde prometeu que o seu reino seria firmado para sempre. O reino de Davi não seria destruído. Essa aliança entre Davi e Deus tornou-se um marco na história de Israel e manteve vívida a esperança da vinda do Messias, profetizado lá em Isaías 9, do versículo 6 e 7. Participante da descendência de Davi, Romanos 1 e 3, o Messias, Jesus Cristo, estabeleceria o reino que não teria fim, lá em Mateus 21 e 9. E na plenitude dos tempos, 1000 anos depois, tal promessa se concretizou, Gálatas 4. A palavra de Deus, então, nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus, que já está presente no mundo, desde a chegada de Jesus, e que não veio de forma alarmante, tá? Não veio com estardalhaço. O descreve como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria produzidos pelo Espírito Santo. E também descreve o reino de Deus como um império eterno que jamais passará. Daniel profetizou isso e nós veremos isso depois do milênio, depois do julgamento, o juízo final de todos os povos, né? Depois que o falso profeta, a besta e a serpente, o diabo, forem lançados no lago de fogo e enxofre eternamente. Aí nós teremos aí o império eterno do reino de Deus. E apresenta o reino de Deus como eterno, com domínio sobre todas as nações. Então, o reino de Deus, ele não terá fim. Número 3, um nome a ser lembrado. Vejamos, algo que precisa de destaque aqui, em nossa cosmovisão, é o fato de que toda a honra e glória pertencem ao nosso Deus. Salmo 115. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao nosso Senhor, através da nossa vida, da nossa família. Todas as coisas foram feitas por Ele, foram criadas por Deus, e sem a sua ação, sem a ação de Deus, nada existiria. Então nós vivemos para a glória de Deus. Então, diante de nossos esforços pessoais e projetos, quer sejam de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados. Porém, jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós, dentro de nós, é fruto
dos propósitos do Senhor, de Deus, se cumprindo em nossas vidas. Então, os propósitos de Deus vão se concretizar na nossa vida e tudo o que fizermos devemos glorificar a Deus. A glória é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, nada do que nós temos é para nós mesmos, é para a glória de Deus. Então, estabelecida essa condição, vejamos algo admirável na vida de Davi. Poucos nomes foram tão mencionados e celebrados quanto o do belemita Davi. Poucos. Após tantos séculos e milênios, pelo menos 3.000 anos de história, é praticamente impossível fazermos uma lista com os nomes mais respeitados e deixarmos de fora o nome Davi. Davi está em todas as listas de homens notáveis e celebrados pelo mundo. Nenhuma lista pode faltar o nome de Davi. Então, é um nome para ser lembrado sempre e um exemplo para nós. Número 3, na caminhada, tempo de aprendizado. Kairos e Cronos. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão do tempo. Kairos e Cronos. Em uma tradução simples para o português, ambas significam tempo, tanto Kairos quanto Cronos. Porém, no sentido bíblico, elas são bem distintas, são bem diferentes. Cronos, por exemplo, faz referência ao tempo subordinado ao relógio quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação e rotação da Terra. É o tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma diário, mensal e anual, e assim por diante. Então, é o tempo referente ao ser humano aqui na história da humanidade. Já Kairos é o tempo oportuno e possui uma natureza qualitativa, apontando para o momento adequado de determinado evento ou experiência dentro dos propósitos divinos. Resumindo, Kairos é o tempo de Deus. Duas passagens bíblicas nos ajudam a entender esse conceito, e elas foram vividas por Jesus e seus discípulos. Em um momento, o mestre afirma: a minha hora ainda não chegou, João 7:6. Logo mais declara: a minha hora chegou, João 12:23. Tá? Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos e no outro encontramos o Kairos, o tempo de Deus. E por que Deus demora tanto para agir? É um questionamento que todos nós costumamos fazer. Por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta: até quando? Não é verdade? Em nosso entendimento limitado, dentro do Cronos, do homem, podemos até achar que já é o momento de passarmos para as próximas etapas. Na nossa cabeça, o tempo já chegou. No entanto, há o tempo certo para tudo, que é o tempo de Deus. Deus nunca tarda, Deus sempre chega na hora certa. Tá? Deus não tem problema com o relógio. Davi, ungido ainda na sua adolescência, só foi alcançado pela promessa já aos 30 anos de idade, 15 anos depois, mais ou menos. Parece claro para nós que ele precisava ser preparado para tal obra. Porém, olhemos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, perseguições, incompreensões, apertos e dificuldades. Com certeza, o Cronos, o tempo humano, foi bem impiedoso com o nosso futuro rei. Que bom que para ele o Kairos falava muito mais alto. O Kairos
O tempo de Deus para ele era muito mais importante do que o Cronos. Número 3, já estamos finalizando. Como é bom estar no tempo de Deus. Quando nos permitirmos estar no tempo de Deus, nós somos agraciados com as bênçãos decorrentes desse processo, né, que leva ao tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas, devemos nos alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito, segundo Samuel 22:31. O tempo de Deus é sempre perfeito e melhor que o nosso. Existem momentos em que o Senhor trabalha em nossas vidas, e essa ação requer uma dimensão temporal que sai do simples controle do relógio e passa para a dinâmica do amadurecimento durante a caminhada. É o Kairós nos envolvendo em uma ação de desenvolvimento pleno. Para tanto, devemos nos entregar de coração, deixando Deus trabalhar em nós no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Assim nós terminamos a lição número 9, do dia 1º de junho de 2025, Davi forjado pelo tempo. E eu e você também forjados pelo tempo. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, se não é inscrito, e Deus te abençoe e te guarde, toda a sua família. Continue orando por nós, você é uma bênção na nossa vida. Até a próxima, se Deus quiser.